Saudações biológicas, pessoal. Saudações biológicas. Tudo bem? É uma satisfação enorme encontrá-los novamente, como sempre falo. Aos alunos, aos ex-alunos, aos amigos, aos colegas de área, todos sejam bem-vindos ao canal do professor, que apresenta para vocês os conceitos básicos do mundo maravilhoso da biologia. O mundo da bio. Muito bem. Gente, estamos transitando, estamos desenvolvendo a saga dos filos. Mas, professor, como assim saga dos filos? São os filos que nós já estudamos e vamos estudar. Dos invertebrados. Ah, tá, professor. Aquele dos poríferos ou espongiários? Exatamente. Nós já vimos. Aquele dos selenteirados ou quinidários? Nós já vimos. É aquele, por exemplo, dos plateumintos, dos asqueumintos ou hemateumintos. É aquele dos anelídeos, aquele dos moluscos, sim. E hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade ao quê? Aquele que nós estamos vendo. Aula passada nós vimos os artrópodes 1, hoje nós vamos ver artrópodes 2. Mas, professor, explica. O que nós desenvolvemos na aula passada em termos de artrópode 1? Características gerais do grupo. Comentamos a respeito das características gerais. Simetria, não é mesmo? Se são celomados ou acelomados. Se são dioicos ou monóicos. Nós vimos tudo isso, uma características gerais? Vimos. E hoje, eu comentei na aula passada que nós iríamos ver classe por classe no grupo dos artrópodes. Na aula passada nós apresentamos de forma geral a classe dos artrópodes para vocês que tem qualquer nível de biologia. As mais importantes, aquela que você vê sempre lá, que cai no Enem, que cai no vestibular e tudo mais, que precisa saber. E qual seria, velho? Vamos lembrar? Vamos. Classe dos artrópodes. Primeira coisa, artrópodes. Articulação, podes, pés articulados. Pinças e acessórios. Agora, classes que nós vimos. Classe de quem? Dos crustáceos. Crustáceos? Você já comeu um crustáceo? Na praia você saboreou um exoesqueleto quitinoso de crustáceo com limãozinho? Camarão. Nossa, você já comeu uma lagosta? Eu não tenho dinheiro para isso. O professor não pode comer lagosta, ganha pouco. Eu acho que vocês aí também acho que não comeram, é muito caro. É uma vez na vida quando der ou não dá. Não é verdade? Tá? Em segundo, os insetos, joaninha, pernilongo, mosca, grilo, gafanhoto, besouros maravilhosos. E depois nós vimos os aracnídeos, aranhas, escorpiões, ácaros e tudo mais. E depois nós vimos quem? Os quilópodes, lacraias ou centopeias, peçonhentas e tudo mais, muitas perninhas, muitas patinhas. E depois os diplópodes. Apresentamos essa classe? De forma geral, apresentamos. Diplópodes, emboá, trenzinho, gongolo e tudo mais. Então essas classes que nós vamos ver agora, detalhadamente, sim, em termos de sistemas. Em termos de sistemas. Mas como assim, em termos de sistemas? O sistema digestório, respiratório, circulatório, sexo, ambientes, número de antenas, número de asas, e assim vai, Isso vai de cada característica, porque é exatamente isso que cai no Enem no vestibular em termos de artrópodes. E seus detalhes, as suas particularidades também. Não é verdade? Vamos começar, senão não vai dar tempo? Vamos lá. Como assim não vai dar tempo? É maneira de falar. Eu estou pensando que eu estou dentro da sala de aula ainda. Não vai dar tempo. Muito bem, gente. Vamos lá, vem comigo. Primeira classe dos artrópodes. Quando você fala em artrópodes, caranguejo, siri, lagosta, que eu acabei de falar agora para vocês, tá certo? Em termos de número de antenas. Tem antenas? Lagosta tem antenas? Camarão tem antenas? Apresenta 4 anteninhas, que são 2 pares. E como é que eles são chamados, então, os artrópodes?
cetáceos. Olha só, é tetráceos. São os tetráceos que apresentam 4 anteninhas aí. Os insetos. No caso dos insetos, quantas antenas eles apresentam? Nem todos apresentam, mas a maioria apresenta. Apresenta 2, né? 2 anteninhas, então são chamados de díceros. São os díceros. Tetráceos, agora díceros. Tetráceos para os artrópodes e díceros para os insetos, né? Aracnídeos, aranhas, escorpiões e tudo mais. Aranha tem antena? Aranha tem antena? Aranha tem antena? Não tem antena. Então como é que eles são chamados? Áceros. Quando não tem antena é áceros. O prefixo A significa negação? Exatamente isso. Exatamente isso. Ok? Agora em termos de quilópodes. A centopeia, a lacraia, que é a mesma coisa, tá certo? Elas apresentam 2 anteninhas, são chamadas de díceros. E os diplópodes, o embuá, o piolho de cobra, o gungulô, apresenta quantas? Díceros também, 2 anteninhas, tá certo? Então, isso seria o número de antenas por classe, tá? Crustáceos, insetos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Deu pra? Ok. Agora, número de patas. Quantas patas tem um crustáceo? Você já parou para contar quantas patas tem um crustáceo? Faça isso no final de semana, olha que legal. Vai no Mercadão da Lapa, ou vai na feira, se tiver, tá certo? Na feira acho que não tem mais, né? É difícil ter crustáceo em feira. Mas vai no supermercado. Chega lá e começa a contar. 1, 2, 3, 4. Bom programa no final de semana. Leve sua namorada. É um programa muito legal contar patas de crustáceos. Agora, quando você conta as patinhas, tem um número de 10. 10 patas, 10. Como é que são chamadas? Decápodos. Decápodos. Ok? Agora, em termos de insetos. Para você identificar um inseto, se realmente é um inseto, precisa ser 6 patinhas. 3 pares dá um total de 6. Hexápode. Hexápode, 6. Aracnídeos. Quantas patinhas tem um aracnídeo? 1, 2, 3, 4 de um lado e do outro, tirando as quelíceras. Quelíceras que vão aqui na frente, ó. Aqui na frente para injetar o veneno, né? São os pedipalpos aqui entre eles. Agora, gente, dá um total de 8. Octópode. Então, os aracnídeos, 8 patinhas, octópode. Muito bem. No caso dos quilópodes, muitas patas dos quilópodes. Só para você ter uma ideia, existe de 15 a 181 segmentos nos quilópodes. Lacraia, centopeia, tá certo? É 1 por segmento. 1 por segmento? 1 por segmento. Tá certo? E também para os diplópodes, o piolho de cobra ou embuá. O corpo é muito longo, tá certo? Muitas patinhas, São 2 pares por segmento, no caso dos diplópodes, de 9 a 100 segmentos duplos. Olha só! Né? Então isso seria o número de patas por classe dentro dos artrópodes. 10, 6, 8, muitas, né? Por segmento, 1 por segmento, 2 por segmento, no caso dos quilópodes e diplópodes também. Tá bom? Vai guardando. Agora, gente, divisão do corpo. Quando você olha para um crustáceo, quando você olha para uma lacusta, né? Quando você olha, por exemplo, para um caranguejo, né? Um pitu, camão de água doce, você lembra do quê? Qual a divisão de corpo? Cefalotórax e abdômen. Cefalo, cabeça, tórax é fundido, como se fosse uma peça única. Cabeça e tórax. Cefalotórax, tá certo? Cefalo e o tórax em destaque depois na parte posterior do corpo do bichinho, desses carinhas aí. Tá certo? Agora, com relação aos insetos, há 3 divisões: cabeça, tórax e abdômen. Professor, tá ficando fácil, não tá difícil não, claro. Tá? E os aracnídeos? Cefalotórax e abdômen. Cefalotórax e abdômen. Tá certo? Isso no caso dos aracnídeos.
Agora, em termos daqueles animaizinhos que têm muitas patas, né? No caso dos quilópodes e diplópodes, centopeia, lacraias, tá? Tem a cabeça e o corpo longo, cabeça e corpo longo, tem a cabecinha e o corpo é longo, tá? No caso dos diplópodes do emboá, do trenzinho, do pelo de cobra, você teria o quê? Cabeça, tórax e o corpo bem longo, corpo alongado. Nossa, professor, quanto detalhe. Ai, meu Deus do céu, tem que ver as outras matérias também. É a vida. É a vida, tá? Então essa é a divisão do corpo, essa é a divisão do corpo. Tudo bem? Guardou? Quer revisar rapidamente? Vamos lá. Crustáceos, cefalotórax e abdômen. Insetos, cabeça, tórax e abdômen. Aracnídeos, cefalotórax e abdômen, tá? Quilópodes, você tem o quê? Você tem a cabeça e o corpo longo, tá? E os diplópodes, você teria quem? Você teria a cabeça, o tórax e o corpo muito longo. Ah, quer dizer que o diplópodes é diferente dos quilópodes, tem cabeça, tórax e o corpo longo? Exato, não guarda isso, hein? Tá? Os quilópodes é cabeça e corpo longo, tá? E os diplópodes, o gongolô, tá certo? Você tem cabeça, tá certo? Tórax e o corpo alongado. Ok? Muito bem. Pessoal, sistema respiratório desses animais, todos têm pulmão, alvéolos pulmonares, traqueia. Tem isso? Não, não tem. No caso dos crustáceos, a maioria é aquática, mano. Água salgada e água doce, principalmente água salgada. Presta atenção aí, cara. Se é por água salgada, a respiração é o quê? Branquial. Branquial. Insetos, respiração traqueal, por traqueias, por túbulos em volta, tá? Os orifícios em volta do corpo do bichinho para a respiração, tá certo? No caso do aracnídeos, seria o que, pessoal? No caso do aracnídeos, seria uma respiração, tá certo? Traqueal, ou através de uma estrutura chamada de filotraqueias. Filotraqueal. Muito bem. No caso dos quilópodes é traqueal e dos diplópodes também é traqueal, tá bom? Então existe toda essa divisão aí em termos de sistema respiratório desses animaizinhos, tá? Vamos de novo? Vamos lembrar rapidamente. Crustáceos, principalmente em água salgada, são aquáticos, é branquial. Insetos, traqueias, tá certo? São traqueinhas que distribuem o oxigênio através de furinho de traqueias ao corpo do bichinho, que leva o oxigênio para o corpo dele, tá certo? Aracnídeos, traqueia ou filotraqueal, tá? E você tem aqui os quilópodes, que seria através de traqueia, respiração traqueal, e os diplópodes, também respiração traqueal. Tá bom? Isso em termos de respiração. Agora, pessoal, com relação ao sistema digestório. Sistema digestório desses animaizinhos. O nosso sistema digestório é completo, de boca a ânus, certo? E esses animaizinhos, como é que seria o sistema digestório deles? Tá. O sistema digestório deles, pessoal, é completo. Sistema digestório completo? Completo. Crustáceos? Completo. Insetos? Completo. Aracnídeos? Completo. Quilópodes e diplópode? Completo também. Significa dizer que de boca a ânus é o sistema digestório dele, que aborda todas essas estruturas aí. Então é fácil de guardar, né? O sistema digestório de todos eles são o quê? Completos. De boca a ânus. Quando você fala completo, é de boca a ânus. Tá certo? Muito bem. Agora, sistema circulatório. Tem coração, tem veias, tem tudo. O sistema circulatório desses animaizinhos aí, né? É sistema circulatório aberto ou lacunar. Aberto ou lacunar? Sim. Tá? Não é fechado, é aberto ou lacunar. O nosso é fechado, o deles é aberto ou lacunar. Tá?
E, inclusive, dos artrópodes, na classe dos crustáceos, a presença de hemocianina, né? Essa hemocianina, ela é importante, então, como pigmento aí, ok? Mas é tudo sistema aberto ou lacunar, tá? Então, crustáceos, aberto ou lacunar. Insetos, aberto ou lacunar. Aracnídeos, aberto ou lacunar. Quilópodes, diplópodes, aberto ou lacunar. Isso é importante você guardar. Sistema excretor, que coloca para fora todas aquelas as substâncias resultantes do metabolismo do corpo dele, que são tóxicas, para fora. Né? Então, o sistema excretor desses bichinhos aí. Tá? Sistema excretor, no caso dos crustáceos, né, é um sistema chamado, que possui lá uma tal glândula verde ganglionar. Tá certo? Então, é um sistema ganglionar, tá? Através de uma glândula verde. Glândula verde. Então, você falou em glândula verde, em termos de sistema excretor, é crustáceo. É artrópode, classe crustáceo. Tá bom? Insetos. Os insetos, pessoal, o sistema excretor é através do chamado túbulo de Malpighi, ou tubo de Malpighi, que coloca para fora todas as excretas resultantes do metabolismo do bichinho. Aranhas, tá certo? No caso, você tem os aracnídeos, é túbulo de Malpighi e glândula coxal. Tá? Então, túbulo de Malpighi, mas glândula, ou glândula coxal, no caso dos aracnídeos, né? Aranhas, escorpiões, carrapatos e tudo mais. Ok? No caso dos quilópodes, túbulo de Malpighi, e nos diplópodes o túbulo de Malpighi também. Então, fala em túbulo de Malpighi, é sistema excretor. Tá certo? No caso dos crustáceos, é a tal glândula verde, ganglionar. Tá certo? É uma glândula verde que coloca para fora essa estrutura. Né? Depois dos insetos, aracnídeos, diplópodes e diplópodes, aí você tem tudo o quê? Você tem lá a túbulo de Malpighi e túbulo de Malpighi. Tá certo? Ok? Com exceção dos aracnídeos, que tem a glândula coxal também. Ok? Isso seria excretor, sistema excreção. Sistema nervoso. Como é que seria o sistema nervoso dos representantes dessas classes? Apresenta um encéfalo, apresenta, por exemplo, um sistema ganglionar. Como é que seria o sistema nervoso desses animaizinhos aí? Vamos começar de novo? Vamos lá, tudo começa pelos crustáceos, né? Crustáceos. Sistema nervoso, aí sim é ganglionar. Tá certo? Não vai ganglionar, com os gânglios que se distribuem o cordãozinho através do corpo do bichinho. Não vai fazer confusão, hein? Glândula verde é excreção. E ganglionar são os gânglios que formam o sistema nervoso primitivo desse grupinho aí dos crustáceos. Tá bom? Os insetos, pessoal, ganglionar. Dos aracnídeos, ganglionar. Dos quilópodes, ganglionar. E dos diplópodes, ganglionar. Tá certo? Então todos são o quê? Ganglionar. Isso é importante você guardar. Gânglios, 2 gânglios que distribuem o corpo do bichinho lá, o sistema nervoso. Sexos. Todos são dioicos, sexos separados que apresentam até dimorfismo sexual, que você consegue diferenciar o macho da fêmea. Todos são dioicos, sexos separados. Tá bom? Agora, gente, com relação a habitats. Habitats? Vamos lá. Crustáceos são aquáticos. Significa dizer que a maioria é de água doce, mas tem água salgada também. A maioria é de água salgada, mas tem de água doce também. Depois o resto, pessoal, são todos terrestres. Em terra. Ok? Sei. Agora, pessoal, desenvolvimento do corpo desses bichinhos. Desenvolvimento direto ou indireto. Vão direto, sai do ovinho, obviamente, e desenvolve o corpo do bichinho já. E tem também aqueles que passam por etapas, que seria o desenvolvimento indireto de todas as classes. Tá bom? Eu acho que deu para guardar mais ou menos, né, pessoal? Tá certo? Tem muita informação aí. Tá bom? É isso. Grande beijo do professor, um grande abraço do professor. Tamo junto aí.
E até lá, pessoal. Um beijo.